Quando ouvi minha mãe dizer, com total frieza, que eu devia agradecer por ter sido deixada ficar na casa onde cresci, senti algo dentro de mim se romper de um jeito que não dava mais para ignorar. Minha irmã ainda completou, rindo, que tudo aquilo era um favor e que eu pagaria depois. Foi ali que percebi que a rejeição que sempre me acompanhou tinha ultrapassado qualquer limite. E a partir daquele momento, tudo começou a mudar. O que fiz depois deixou minha família completamente sem chão, e até hoje eles carregam as consequências das escolhas que fizeram. Se você acha que conhece a força de alguém que passa a vida inteira sendo diminuída, espere até ouvir o que aconteceu. Essa história é um alerta, e talvez a coragem que faltava para alguém que está vivendo algo parecido. Prepare-se, nada do que vem a seguir é exagero. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que havia algo torto na maneira como meus pais me enxergavam, como se eu tivesse nascido no lugar errado da família. Minha irmã mais nova, Camila, era o centro de tudo, das atenções, das conversas, das expectativas. Eu cresci aprendendo a me espremer nos cantos, a comemorar silenciosamente quando lembravam que eu existia. Mesmo assim, quando perdi o emprego e precisei voltar para a casa deles, carreguei comigo uma esperança tola, a esperança de que talvez, naquela fase difícil, eles pudessem finalmente me acolher. Eu tinha 32 anos e acreditava que o tempo poderia ter suavizado o coração deles. Ingenuidade minha. Nos primeiros dias, tentei me adaptar. A casa continuava exatamente igual, o cheiro de café queimado que minha mãe insistia em preparar, o tapete gasto do corredor, o barulho do ventilador velho que nunca foi consertado. Mas havia algo novo ali, uma frieza que parecia se espalhar pelas paredes, como se eu estivesse invadindo um território onde não era bem-vinda. Camila me olhava como quem observa um objeto fora do lugar. E meus pais, bom, eles mal me olhavam. Eu fazia de tudo para não atrapalhar. Arrumava a cozinha, lavava a roupa, evitava usar a sala quando eles estavam assistindo televisão. Mas nada era suficiente. Bastava eu cruzar a porta do quarto para sentir o peso do incômodo no ar. Eles falavam entre si como se eu não estivesse ali, trocavam olhares que eu conhecia bem, os olhares de quem tolera algo que não queria tolerar. Até que, numa noite abafada de terça-feira, tudo mudou de vez. Eu estava sentada à mesa, dobrando umas roupas porque o ventilador havia parado de funcionar no meu quarto. Minha mãe entrou na cozinha com Camila logo atrás, rindo de algo no celular. Pararam assim que me viram. Minha mãe me observou por alguns segundos, cruzou os braços e disse, com uma frieza que me atravessou como lâmina, "Você tem sorte de termos deixado você ficar aqui." Nem merecia. A frase caiu sobre mim como uma pedra. Senti o ar sumir por um instante. Antes que eu pudesse reagir, Camila completou, tomando um gole da água que eu havia acabado de colocar na geladeira. "E olha lá, viu? Porque isso é um favor. E você vai ter que pagar depois." Ela disse aquilo com orgulho, com aquele sorriso torto de quem acredita ter vencido alguma disputa invisível. Minha mãe não a repreendeu, ao contrário, concordou com um levantar de sobrancelhas, como se aquilo fosse óbvio, natural, merecido. Eu não respondi. Não porque concordasse, mas porque, naquele momento, algo dentro de mim despertou. Era como se anos de humilhações, silêncios engolidos e expectativas destroçadas se acumulassem de uma só vez. Um fio invisível se rompeu. Eu não me enxergava mais como a filha esquecida que aceitava qualquer migalha de afeto. Naquele instante, percebi que o erro tinha sido meu ao acreditar que ainda existia espaço para mim naquela família. Levantei da mesa devagar, como quem finalmente entende que não é obrigada a continuar pequena. Eles continuaram falando, reclamando de algo, rindo de outro, e eu, pela primeira vez, realmente vi quem eram. E pior, vi quem eu tinha permitido que fossem comigo. Naquela noite, deitada no colchão fino do meu quarto improvisado, percebi que não era eu quem precisava deles. Eram eles que, sem perceber, dependiam de mim muito mais do que admitiam. E que, muito em breve, pagariam caro por terem esquecido disso.
A história que estou prestes a contar começa exatamente nesse ponto, no instante em que deixei de ser a filha invisível e me tornei a mulher que finalmente enxerga seu próprio valor. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se meu corpo tivesse descansado, mas minha mente tivesse passado a noite inteira desperta, analisando cada palavra dita na véspera. O colchão fino marcava minhas costas como sempre, e o ventilador quebrado continuava imóvel, quase simbólico, uma metáfora perfeita da forma como as coisas simplesmente não funcionavam quando o assunto era minha família. Levantei devagar, não por cansaço, mas porque algo dentro de mim parecia ter mudado de posição, como um móvel arrastado silenciosamente no meio da madrugada. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, ouvi as vozes abafadas dos meus pais e de Camila. Eles falavam sobre o almoço, sobre dívidas, sobre a vida, e, como sempre, sem mencionar meu nome, como se eu fosse um detalhe irrelevante grudado às paredes. Quando entrei na cozinha, minha mãe me lançou aquele olhar rápido e avaliador que aprendeu a esconder atrás de um suspiro impaciente. Camila estava sentada à mesa, comendo pão com requeijão e mexendo no celular como se estivesse numa sessão de fotos. Meu pai, com o jornal aberto, nem se deu ao trabalho de fingir surpresa com a minha presença. Eu sempre fui tratada assim, como um incômodo que eles não conseguiam jogar fora. Se quiser café, faz o seu, minha mãe disse sem levantar os olhos. E, naquele dia, percebi que aquilo já não tinha peso suficiente para me ferir. Era apenas a confirmação do que eu começava a enxergar, eu não tinha mais nada a perder ali. Enquanto preparava a água para ferver, ouvi Camila rir de algo e meus pais acompanharem. Não entendi a frase inteira, mas ouvi nitidamente a parte final, ela devia agradecer por estar aqui. Era como se eu fosse uma hóspede imprestável que deveria beijar o chão que eles pisavam. Respirei fundo. Não respondi. Deixei que a frase despencasse no chão como uma moeda que ninguém tem interesse em recolher. Depois do café, voltei para o quarto improvisado que eles chamavam de seu cantinho, como se o diminutivo amenizasse o fato de ser um espaço onde mal cabiam minhas coisas. Quando comecei a dobrar minhas roupas, notei algo estranho, minha mochila estava aberta. Me aproximei devagar, com aquela sensação de frio subindo pela espinha. Algumas pastas estavam fora do lugar. E eu nunca deixava documentos jogados. Nunca. Na hora, meu estômago virou. A única pessoa capaz de invadir minhas coisas daquele jeito era Camila. Ela sempre teve essa mania de posses, tudo era dela por direito, tudo podia ser mexido, revirado, tomado. E agora, aparentemente, até meus documentos entravam nessa categoria. Antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi minha mãe me chamar da sala. Quando apareci, ela segurava uma conta de luz. Veio alta, disse num tom acusador. Agora que você está aqui, vai ajudar, né? Não era pergunta, era ordem. Camila, claro, completou, mana. Nada é de graça. A cara de satisfação dela me deu mais resposta do que qualquer frase. Naquele instante, percebi que, para eles, eu não era filha. Era um peso. Uma despesa. Uma desculpa conveniente para justificar fracassos que existiam muito antes de eu voltar. Era a mão de obra, a cobrança, a sombra que alimentava o conforto deles. Algo dentro de mim endureceu de um jeito que nunca tinha acontecido. Não respondi. Apenas virei as costas e voltei para o quarto. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ouvi meu pai dizendo, com naturalidade cortante, essa menina nunca deu lucro. Era como se estivesse comentando o preço de uma fruta estragada no mercado. A frase não doeu. Estranhamente, me libertou. Passei a vida inteira tentando ser vista, reconhecida, amada. E agora via com clareza, eles nunca tiveram a intenção de me amar. Não havia o que recuperar ali. Ao fechar a porta do quarto, sentei na beira da cama e fiquei encarando minhas mãos. Elas tremiam um pouco, não de medo, mas de conclusão. Eu sempre pensei que o silêncio fosse sinal de fraqueza. Mas, naquele momento, o silêncio dentro de mim era o oposto, era início, era aviso, era decisão. Eles achavam que eu precisava deles. Mas, pela primeira vez, percebi algo muito maior, eles dependiam da minha presença mais do que eu imaginava. Dependiam da minha ajuda,
da minha paciência, da minha ausência de reivindicações. Dependiam de eu continuar pequena para que o mundo deles continuasse grande. E, se queriam transformar minha permanência em dívida, eu saberia exatamente como fazer essa dívida pesar sobre eles. Isso era apenas o começo, e eles ainda não tinham a menor ideia. Nos dias seguintes, algo mudou, não na casa, mas em mim. Era como se eu tivesse colocado óculos pela primeira vez e finalmente enxergasse tudo com nitidez cruel. Nada que meus pais ou Camila fizessem era exatamente novo, eu apenas não desviava mais o olhar para sobreviver. Agora, eu via cada gesto pequeno, cada sussurro, cada troca de olhares como facas afiadas sendo deixadas cuidadosamente sobre a mesa. E eles, sem perceber, continuavam agindo como sempre, confiantes de que eu ficaria ali, imóvel, agradecida pelas migalhas que nunca foram suficientes. Numa tarde abafada, enquanto eu lavava a louça, porque ninguém mais levantava um dedo para isso, ouvi minha mãe chamando Camila na sala. Filha, lembra de separar as roupas para sua entrevista. Sua irmã lava. Minha mãe sempre usava uma entonação específica quando dizia sua irmã, como se eu fosse algum tipo de acessório obrigatório. Camila respondeu alto, provavelmente para garantir que eu ouvisse, depois ela fala que não ajuda em nada. Eu respirei fundo, mas permaneci calada. Aprendi há muito tempo que discutir com quem se acha dono da verdade é igual a tentar ensinar um peixe a andar. Quando terminei, percebi que havia um envelope aberto em cima da mesa da cozinha, com meu nome escrito. Minha mãe tinha mexido na minha correspondência, de novo. Peguei o envelope com cuidado. Era uma carta do banco, apenas atualizando minha conta, nada grave. Mas o simples fato de ela ter aberto sem permissão acendeu algo dentro de mim. Se antes eu justificava isso como hábito, agora era claro, ela fazia porque podia. Porque acreditava ter autoridade sobre tudo que me pertencia. No dia seguinte, meu pai me chamou na varanda. Ele nunca me chamava para conversar, aquilo já era incomum o suficiente para me deixar alerta. Ele estava parado com as mãos nos bolsos, olhando para a rua como se procurasse jeito de começar. Luana, a gente está pensando em fazer uma reforma na casa. Ampliar o quarto da Camila. Ela merece um espaço melhor. A frase veio acompanhada de um suspiro profundo, como se o mundo lhe devesse algo. E a gente acha justo você ajudar. Você está aqui, está usando luz, água, ele não completou, mas eu compreendi. Ele queria dinheiro. Dinheiro que eu não tinha, dinheiro que nunca existiu para mim quando precisei, dinheiro que sempre foi guardado para os caprichos de Camila. Eu perguntei, sem alterar a voz, e vocês já pensaram em me perguntar se eu posso? Ele franziu a testa, como se eu tivesse dito algo ofensivo. Luana, não começa. Aqui ninguém tem obrigação de te manter. Foi ali, exatamente ali, que eu entendi a dimensão do problema. Na cabeça deles, eu era um fardo. Uma dívida viva. Camila, não. Ela era a joia, a promessa, a filha perfeita. Eu era a sobra. Naquela noite, Camila entrou no quarto sem bater, mais uma prova de que privacidade nunca fez parte do que me era permitido. Ela apoiou a mão na minha cômoda e disse com aquele sorriso de vitória: "Mãe disse que você ficou brava. Não faz drama. É um quarto maior, não é o fim do mundo." Depois, inclinou a cabeça e completou: "E outra, você devia se sentir honrada de poder ajudar. Nem todo mundo teria essa chance." A audácia dela me deu até vontade de rir. Ela realmente acreditava nisso. Quando ela saiu, sentei no colchão, liguei meu celular velho e comecei a revisar minhas mensagens antigas, meus e-mails, meus documentos. Pela primeira vez, não era fuga. Era planejamento. Havia coisas minhas naquela casa, coisas importantes, documentos, objetos, lembranças, e eu sabia que, em algum momento, eu precisaria tirá-las dali sem que percebessem. Eles estavam tão acostumados a me ver como nada que jamais imaginariam que eu tinha estrutura suficiente para tomar alguma atitude. No dia seguinte, saí cedo. Disse que ia procurar emprego, mas minha intenção era outra. Fui até uma amiga de longa data, Patrícia, que sempre me disse que minha família me usava, mas que eu nunca tinha ouvido de verdade.
Quando cheguei, ela abriu a porta antes mesmo de eu bater. Você finalmente decidiu aparecer, disse, me puxando para dentro. Contei resumidamente o que estava acontecendo, sem floreios. Ela ouviu tudo em silêncio, com o queixo apertado na mão. Quando terminei, ela soltou apenas: Luana, isso não vai parar sozinho. Você sabe, né? Eu sabia. E sabia também que, se continuasse ali, perderia mais do que dignidade. Perderia tempo, saúde, identidade. E então Patrícia disse algo que mudaria tudo: você precisa se proteger. E precisa colocar limites reais. Eles só entendem o que dói. Na volta para casa, enquanto caminhava pelas ruas estreitas do bairro, senti uma força estranha crescendo dentro de mim. Uma força que não pedia permissão. Uma força que dizia que eu estava, pela primeira vez, olhando minha vida de frente. E que, se eles achavam que eu devia pagar por ficar ali, bem, talvez fosse hora de eles descobrirem quanto realmente custava perder alguém. Voltei para casa naquele fim de tarde com uma clareza incômoda, como se eu finalmente enxergasse o tabuleiro inteiro e percebesse que, por anos, eu tinha aceitado ser a peça menos importante. Mas agora algo era diferente, eu sabia exatamente onde estavam as fraquezas deles, e as minhas também. E nenhuma delas seria usada contra mim outra vez. Quando entrei, notei que a casa estava silenciosa demais, o tipo de silêncio que só existe quando alguém está preparando um ataque. Encontrei minha mãe na sala, sentada com as pernas cruzadas e uma expressão que eu conhecia bem, a de quem se preparou para me culpar de algo que ainda nem tinha acontecido. Luana, ela chamou, sem tirar os olhos do celular, precisamos conversar. Senti a tensão prender meus ombros, mas não demonstrei. Sentei no sofá, mantendo distância. Falaram comigo hoje cedo, ela continuou. Seu pai disse que você respondeu ele de um jeito inadequado. Inadequado. Essa palavra sempre aparecia quando eu ousava existir. Antes que eu abrisse a boca, Camila surgiu da cozinha, segurando um copo colorido, como se estivesse entrando em cena para garantir o aplauso do público. Inadequado? Mãe, ela foi grossa. A gente só pediu contribuição. Nada demais. Ela disse isso com a calma falsa de quem sabe que tem o apoio dos pais para qualquer mentira. Eu respirei fundo. Eu não respondi mal. Só perguntei se vocês consideravam perguntar antes de exigir. Minha mãe ergueu uma sobrancelha, como fazia quando eu tirava menos de 9 na escola. Não fale assim. Aqui ninguém te deve nada. Senti uma vontade quase física de rir, era tão irônico ouvir aquilo depois de anos sendo tratada como a filha invisível. Mas não ri. Apenas me levantei. Não se preocupe. Em breve não vão precisar lidar comigo. Camila deu um passo à frente, com aquele sorriso torto que sempre tentava esconder insegurança. O que isso quer dizer? Eu a encarei com calma, o que pareceu irritá-la ainda mais. Quer dizer que vocês terão exatamente o que sempre quiseram, distância. Ela riu, mas o som saiu trêmulo. Minha mãe apertou os lábios, incomodada com o fato de eu não estar reagindo do jeito esperado, vi encolhida, pedindo desculpas, implorando por um lugar que nunca foi meu. Eu subi para o quarto antes que qualquer um tentasse prolongar a conversa. Fechei a porta e encostei a testa na madeira por alguns segundos. Meu coração estava firme, não acelerado. Eu tinha um plano. Não um plano vingativo, mas um plano de sobrevivência. Comecei organizando minhas coisas de forma estratégica, documentos, roupas essenciais, itens pessoais que não podiam sumir de repente. Eu sabia que Camila vasculhava tudo quando queria encontrar munição para me humilhar, então escondi meus documentos mais importantes no fundo da mochila, entre forros que ela jamais teria paciência de olhar. Nos dias que se seguiram, minha mãe ficou mais impaciente do que o normal. Pequenos comentários jogados no ar, como quem não ajuda, atrapalha, ou tem gente que só dá despesas. Meu pai continuava fingindo não ver nada, essa era a especialidade dele. Camila, por sua vez, estava estranhamente inquieta, como se percebesse que algo estava escapando por entre seus dedos. E estava mesmo. Ela só não sabia o quanto. Foi numa noite abafada, enquanto eu preparava um chá,
que meu pai entrou na cozinha e disse, sem rodeios, então, sobre a reforma, acertamos com o pedreiro. Ele começa mês que vem. Vamos precisar do seu salário. Simples assim. Uma sentença dita com a naturalidade de quem cobra aluguel de um estranho. Eu me virei devagar. Eu não vou participar disso. Ele franziu a testa, genuinamente surpreso pela minha recusa. Claro que vai. Você mora aqui. Respirei fundo, sentindo o queixo tremer de leve, não de medo, mas de indignação acumulada. Eu moro aqui porque vocês insistiram que eu voltasse. Não porque eu pedi favor. Foi como se eu tivesse jogado gasolina na sala. Meu pai deixou o copo cair, minha mãe entrou correndo e Camila apareceu logo atrás, com aquele olhar de satisfação cruel, como se estivesse presenciando um espetáculo. Foi Camila quem falou primeiro. Você está sendo ingrata. A gente te deu teto. Você devia agradecer. Agradecer, repeti, sentindo algo dentro de mim se romper de vez. Por quê? Por me tratarem como se eu fosse um peso? Um estorvo? Uma funcionária sem salário? Minha mãe cruzou os braços, rígida. Se não está satisfeita, a porta está aberta. Ali, naquele instante, eu entendi perfeitamente, eles achavam que tinham poder sobre mim. Achavam que eu teria medo, que eu choraria, que eu pediria perdão pelo crime de existir. Mas não. Não mais. Ótimo, respondi. Essa porta vai ser útil mais cedo do que vocês imaginam. Subi para o quarto com uma calma que surpreendeu até a mim. Ali, sentei no colchão e deixei que o silêncio finalmente tivesse espaço. Eu estava pronta. Não seria impulsiva. Não seria emocional. Eu seria estratégica. E eles, que passaram a vida inteira me subestimando, não perceberiam nada até ser tarde demais. Porque, pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo, eu estava decidindo. E isso mudava tudo. Nos dias seguintes, a casa começou a respirar um ar estranho, quase elétrico, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Meus pais e Camila circulavam de um jeito inquieto, cochichando pelos corredores, batendo portas com mais força do que necessário, sempre com a impressão de que eu estava prestes a causar algum problema. A verdade é que eu não tinha causado nada, ainda. Mas o simples fato de eu ter parado de encolher já havia abalado o mecanismo perfeito que eles tinham montado ao longo dos anos para me manter submissa. Numa manhã de quinta-feira, enquanto eu tomava café, Camila desceu as escadas com a expressão animada demais para o horário. Mãe, falei com o pedreiro. Ele disse que dá para começar antes. Só precisamos acertar o pagamento. Minha mãe sorriu com satisfação, como se estivesse planejando uma festa. Eu fiquei calada, observando a cena com a mesma atenção de quem assiste a um teatro onde todos decoraram suas falas, menos eu, porque eu não fazia mais parte daquele roteiro. Luana, minha mãe chamou, sem sequer erguer o olhar, vamos precisar que você deposite sua parte hoje. Era como se ela estivesse falando com um funcionário atrasado. Não vou depositar nada, respondi, calma. O silêncio que se seguiu cortou o ar. Camila se virou devagar, com um sorriso de escárnio. Claro que vai. Ou acha que pode viver aqui de graça? Eu me levantei, lavei minha xícara e, antes de sair da cozinha, disse, acreditar isso foi o erro de vocês. A irritação deles aumentou e, junto com ela, uma curiosidade crescente sobre o que eu estava planejando. Minha mãe começou a rondar meu quarto mais do que antes, abrindo portas sem bater, perguntando onde eu estava indo, criticando até a forma como eu dobrava minhas roupas. Camila, por outro lado, passou a agir com uma falsa doçura, tentando arrancar informações. Sentava ao meu lado no sofá e perguntava, e então, já arrumou emprego? Vai sair daqui quando? Tudo com aquele sorriso perigoso. Mas eu não dava respostas. Quanto menos eles soubessem, melhor. Numa tarde, quando voltei da rua, encontrei meu pai sentado no meu colchão, segurando minha mochila aberta. Uma onda de frio atravessou meu corpo, mas eu mantive a voz firme. O que está fazendo? Ele ergueu os olhos devagar, com aquele ar de superioridade cansado.
procurando o que você está escondendo. Ele disse aquilo com tanta naturalidade que parecia achar justo. Nada nessa casa é só seu, Luana. Era isso. Era exatamente isso. A lógica inteira deles cabia nessa frase. E foi ao ouvir aquilo que meu último resquício de paciência morreu. Fechei a mochila e a puxei com força, mantendo-o encarando meus olhos por alguns segundos. Ele desviou. Sempre desviava quando eu mostrava firmeza. Eu não disse mais nada. Não valia a pena. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito, saí sem avisar. Peguei um ônibus para o centro da cidade e passei a noite caminhando pelas ruas, pensando. Fui até a praça onde eu costumava estudar quando era adolescente, sentei num banco e deixei a memória me atravessar como vento gelado. Eu lembrei de quantas vezes tinha implorado por atenção, quantas vezes tinha me esforçado para não dar trabalho, para ser agradável, para ser útil. E por quê? Para acabar em um quarto apertado sendo tratada como invasora dentro da casa onde cresci. Ali, naquela praça vazia, entendi que o que eu precisava fazer não envolvia gritos, nem confrontos diretos, nem brigas desgastantes. Minha força verdadeira nunca esteve na guerra aberta, sempre esteve no silêncio estratégico. Voltei para casa depois da meia-noite. A porta estava destrancada, e as luzes da sala apagadas. Entrei sem fazer barulho. Sabia que, se meus pais me vissem, começariam uma discussão. Então fui direto para o quarto, sentei no colchão e abri a mochila. Conferi meus documentos, minha carteira, meu celular antigo, a chave que eu tinha guardado há anos, uma chave que ninguém lembrava que existia. Uma chave para um espaço que eles não sabiam que eu ainda tinha acesso. E ali, naquele momento, percebi que não estava fugindo da situação. Estava me preparando para algo muito maior. Nos 2 dias seguintes, comecei a executar meu plano. Cada movimento era calculado. Arrumei meus pertences essenciais sem chamar atenção. Ao mesmo tempo, comecei a observar cuidadosamente os hábitos da casa, horários, rotinas, fragilidades. Eu sabia exatamente onde estavam as brechas, porque eu tinha sido uma delas por anos. No sábado, cheguei mais cedo do que o habitual e encontrei minha mãe e Camila no portão conversando com um vizinho, exibindo-se como sempre. Passei por elas sem dizer nada. Quando entrei, meu pai estava na sala, revisando papéis da tal reforma que nunca deveria ter acontecido. Ele nem percebeu quando eu peguei um envelope que tinha meu nome. Nem quando abri. Era uma cobrança que eu nunca tinha visto. Uma cobrança em meu nome, mas relacionada a gastos que não eram meus. Foi ali que percebi, eles estavam tentando me usar de novo. Mas dessa vez, seria a última. Subi para o quarto como se nada tivesse acontecido. Sentei na cama e fechei os olhos. A casa inteira parecia se mover ao meu redor, mas não me afetava mais. O que importava agora era simples, eu tinha um plano sólido, tinha provas suficientes e, o mais importante, tinha coragem que nunca tive antes. E na manhã seguinte, tudo começaria a mudar. Para sempre. Acordei no domingo com uma sensação diferente, como se um peso tivesse sido empurrado para fora do meu peito durante a noite. Não era leveza, era determinação. O tipo de sensação que só aparece quando a gente finalmente aceita que não deve mais se dobrar. Enquanto a casa ainda dormia, sentei no colchão e revisei tudo, meus documentos, a pasta com as provas que eu havia reunido, a chave guardada por anos, minha mochila pronta. Eu não estava fugindo. Eu estava concluindo algo que demorou décadas para amadurecer. Quando desci para a cozinha, encontrei minha mãe preparando café. O cheiro forte de sempre preenchia o cômodo. Ela não me olhou, apenas disse, com o tom impaciente que lhe era natural, vê se não faz bagunça. O pedreiro vem amanhã. Senti um sorriso surgir sozinho, não de ironia, mas de certeza. Não vai vir, respondi. Ela finalmente ergueu os olhos, confusa. Como assim? Antes que eu completasse, Camila entrou, arrastando chinelos, reclamando do calor, e meu pai veio logo atrás, mexendo no celular. Eu os observei por alguns segundos, da família que eu tanto me esforcei para agradar e que nunca se esforçou sequer para me enxergar. Eu preciso falar com vocês, anunciei.
O tom da minha voz fez todos pararem. Camila revirou os olhos, já esperando algum discurso que pudesse ridicularizar depois. Minha mãe cruzou os braços. Meu pai afundou na cadeira. Não vai demorar, completei. Abri minha mochila e coloquei sobre a mesa os documentos que havia recolhido. Papéis que eles nunca imaginaram que eu teria coragem de olhar, muito menos de usar. O que é isso? Perguntou meu pai, a voz mais fraca do que ele pretendia. Isso, respondi, tocando levemente os papéis, é tudo que vocês me devem. E tudo que vocês tentaram esconder. Minha mãe franziu o rosto. Do que você está falando, menina? Respirei fundo e comecei. O envelope com compras no meu nome, que eu não fiz. A cobrança de energia atrasada que estava registrada como minha responsabilidade, mesmo antes de eu voltar para casa. A assinatura falsamente parecida com a minha num pedido de cartão adicional. Eu fui colocando item por item sobre a mesa, e o silêncio deles foi crescendo, se transformando em algo quase palpável. Vocês acharam que eu não fosse descobrir? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Camila abriu a boca, mas nenhum som saiu. Minha mãe tentou recuperar o controle, como sempre fazia. Luana, você está distorcendo tudo. Isso aí deve ter sido engano, interrompi. Abrir em minha correspondência é engano? Mexerem na minha mochila é engano? Me chamarem de peso, de despesa, de ingrata, tudo engano? Ela fechou a boca. Meu pai abaixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, eles pareciam pequenos. Não por minha causa, mas pelas próprias escolhas. Eu passei a vida inteira tentando fazer vocês me enxergarem, continuei, sentindo a voz firme, sem tremor. Eu me esforcei, me calei, aceitei tudo. Mas acabou. Peguei a pasta final, aquela que eu sabia que causaria o maior impacto. Eu fui na Defensoria Pública. A frase caiu como uma pedra no centro da mesa. Camila empalideceu. Minha mãe abriu a boca sem conseguir formar palavras. Expliquei a situação. Os documentos. As cobranças. As invasões. O tratamento. Toquei o envelope. E sabe o que descobri? Que vocês dependiam muito mais de mim do que eu de vocês. E que tudo o que fizeram tem consequências. Meu pai finalmente reagiu, levantando-se. Você não vai fazer isso. Vai destruir a família. Sorri, triste, mas resoluta. Vocês a destruíram quando escolheram me tratar como nada. Camila deu um passo à frente, a voz falhando. Você vai mesmo fazer isso conosco? Comigo? Eu a encarei com uma calma que nunca tive. Vocês fizeram comigo primeiro. Não houve gritos, nem quebra de pratos, nem drama. Apenas silêncio. Um silêncio que pesou anos de negligência sobre cada um deles. Eu recolhi meus documentos, coloquei todos na mochila e a fechei. Peguei a chave que estava guardada há tanto tempo e a segurei firme. Era a chave do quartinho dos fundos que meu avô tinha deixado para mim quando eu era adolescente, o único gesto de afeto verdadeiro que recebi da família. Eles nunca ligaram para aquele espaço porque sempre acharam que era feio, pequeno, inútil. Mas para mim, naquele momento, era liberdade. Eu estou indo, anunciei. Minha mãe finalmente recuperou a voz, mas não a força. Se você sair por essa porta, não volte. Foi quase cômico. Eu ri. Essa frase só tem poder para quem um dia teve lar aqui. Passei por todo sem olhar para trás. Camila tentou me alcançar, talvez finalmente percebendo que não teria mais alguém para servir de escudo para seus caprichos. Luana, espera, continuei andando. A porta fez um barulho seco ao fechar, e aquele som marcou mais do que qualquer palavra poderia marcar. Caminhei até o pequeno quartinho nos fundos, limpei o que precisava, abri as janelas emperradas, deixei o ar entrar. Não era grande. Não era bonito. Mas era meu. Pela primeira vez, era realmente meu. E quando sentei no colchão simples que consegui com uma vizinha, senti algo que nunca tinha sentido naquela casa: paz.
Não era alegria explosiva. Não era vingança triunfante. Era paz silenciosa, profunda e completamente minha. Nos dias seguintes, fiz o que precisava fazer. Formalizei o que havia denunciado. Organizei minha vida com a ajuda de Patrícia. Procurei emprego. Comecei a reconstruir minha identidade, longe das mãos que tentaram esmagá-la. Eles tentaram me procurar, mas eu não atendi. Não por ódio, por amor próprio. Eu aprendi, finalmente, que não se deve regressar ao lugar que nos ensinou a desaparecer. E assim terminou. Sem reconciliação. Sem desculpas tardias. Sem promessas vazias. Eles seguiram o caminho deles. Eu segui o meu. E embora as marcas existam, elas não doem mais. Porque, pela primeira vez, eu existo inteira, não como filha rejeitada, mas como mulher capaz de se levantar sozinha. E se um dia eu duvidar de tudo isso, basta lembrar da porta que fechei. Não para fugir, mas para, pela primeira vez, me abrir para mim mesma. Se essa história mexeu com você, não saia do vídeo sem antes curtir, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo relatos fortes como este. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias. E agora eu quero saber a sua opinião sincera. Você faria o mesmo que a Luana fez? Teria coragem de colocar limites e seguir sua vida longe de quem sempre te machucou? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo com muito carinho. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa passar no seu comentário e deixar um coração especial. E não esquece, se conhecer alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e libertação, compartilhe este vídeo. Talvez seja o empurrão que essa pessoa estava esperando para mudar de vida.